mineiro, se era paulista, mas era professora em São Paulo, na universidade fui, não sei se ela é viva, se ela ainda atua, e ela foi professora também em Uberlândia. E ela fez um documento sobre comidas feitas de milho. E ela é que cita que as comidas são angu, mingau, bolo, cuscuz, bolo e cobu. E ela que cita, o cobu tem origem no hábito dos índios de assar massa de milho em folha de bananeira. E esse documento faz parte da publicação do Arquivo Público Mineiro. Tem um outro documento muito importante, que é o Códice Matoso, né, que Zé de Flora sempre se refere, de onde ele extraiu e transcreveu a receita mais antiga do cobu. Tião Rocha, que é um professor, um pedagogo, antropólogo aqui de Curvelo, ele criou um instituto aí, Curvelo, que tem participação em algumas cidades aqui do norte, inclusive países, né, Angola, outros países lá da África, até da Ásia, tem parceria com ele. Ele escreveu também Sabor de Minas, e lá, comidas feitas de milho, ele cita também bolo e cobu. O primeiro item, cobu não é bolo. Isso tem que ser decretado nesse processo. Cobu é cobu. Por quê? Você não fala pão de queijo, um biscoito de polvilho, não é? Você não fala isso, por exemplo, né? Então, é de polvilho, mas é pão de queijo. Ele é conhecido, registrado como pão de queijo. Dito isso, vamos para a receita. A primeira receita que Zé de Flora se refere, que ela está no Códice Matoso de 1749, que era praticada lá naquela época, né? Ou seja, antes disso, foi registrada em 1949, então já era praticada antes. Massa de milho e melado, e só. Segundo o comentário dele, claro, por consequência, ele era um biscoito, uma quitanda muito dura. Só massa de milho com melado, ela ficava muito firme, né? Ao longo do tempo, claro, devem ter sido incluídos os outros ingredientes que a gente conhece. A ocupação aqui na região começou pelo Cerro antes de 1700. Então presume-se que de 1700 para cá, e Adilson fala 1702 no livro dele, que começou a ocupação aqui. E que os africanos escravizados não eram escravos, são escravizados, né? Eles eram pessoas que vieram até aqui por volta de 1708, foram os primeiros. Então Maria Gouveia e Cobu, nada a ver. Foi um aproveitamento, né, ao se contar a história. Que uma coisa é fazer história, outra coisa é contar a história. Bom, a referência que os cobus tenham chegado aqui por volta de 1729, 30, por aí. Então, se Maria Gouveia, a referência dela é 1715, ainda que ela tivesse, né, fosse proprietária de escravos, não seriam eles cobus. A dedução lógica. Não seriam eles todos? Não seria, porque poderia até ser, se eles tivessem chegado aqui antes. Mas esse indício que a Adilson se refere, que Zé de Flora também fala, que é difícil fazer essa alocação, mas que, tem um indício que eles teriam chegado. Sim, mas, por exemplo, você tem o testamento de Bernardo Fonseca Lobo, que fala que ele tinha 43 escravos, dentre os quais fulano eram cobus. Assim, 743. Se a Maria Gouveia é 715, não tem nenhum documento se referindo a ela, a não ser isso. Talvez a nossa dificuldade com Maria Gouveia seja exatamente essa. Nós não temos nenhum documento que cita Maria Gouveia, né? Então, assim, então, e na verdade tem essa questão, até porque é uma mulher, eu acredito que muito à frente do tempo dela, porque uma mulher chegar num lugar, né? Na verdade, existem histórias de Maria Gouveia, que era uma viúva,
outros atestam que, na verdade, né? Não era nem Fala, Maria, não fala era que é Lu, Francisca. né? Que Bom. na verdade... Então, assim, eu falo a questão dos escravos comuns, Isso, né? não é o mais importante nesse caso. Eu só citei só para contextualizar, né? Mas é a questão do É. fim, né? Outra coisa que nós não devemos aceitar é que já foi escrito, inclusive no jornal O Tempo, falando sobre Gouveia, que os Cobus eram uma tribo de índio que, nas imediações de Cuiabá. Isso já foi dito. Então, eu me jurei demais contra isso, né? Dar a eles, conceder a eles, os Cobus, o crédito pela feitura e transmissão desse legado, não é contraditório, não é impossível, é aceitável, sabe? Eu não defendo esse ponto. Até porque alguém passou isso. Alguém passou. E se eles existiam aqui, eles e outros de outras nações também provavelmente faziam. No Códice Matoso não está citado textualmente que eram os escravizados quem fazia o comum. Não era. Eu quero chegar na receita. Por que eu defendo uma receita mais restrita e mais radical? Para falar cobu específico. É com base nessa história e nos ingredientes que seriam possíveis naquela época. Aí nós temos a tradição, que era a abóbora. E eu defendo que ela seja a moranga. E explico por quê. Porque a palavra moranga é de origem de uma língua africana chamada Kikongo, uma nação, etc. Então, a palavra deles lá para essa hortaliça virou aqui no português moranga. Então, você carrega mais um contingente cultural para cima da quitanda. Como é que chama? Rapadura. A cana-de-açúcar entrou aqui por volta de 1500, mil e pouco, com a primeira capitania lá, Martim Afonso de Souza. E daí veio a produção de cana-de-açúcar para atender a Europa, etc, etc. Eles não faziam açúcar branco. Eles não faziam açúcar refinado. Só faziam açúcar corado, que é um açúcar mascavo. Dedução lógica que os africanos, ou mesmo os portugueses, só tinham acesso naquela época a açúcar mascavo. E por que a rapadura? Veio logo em seguida, trazido da Ilha da Madeira e as colônias portuguesas, uma forma de transportar e vender o açúcar mascavo. Ao invés de vender ele granulado, para transportar, só transportava em lombo de animal. Era muito mais prático fazer a rapadura. Então, tem um aspecto cultural. A coalhada. O uso do leite e dos subprodutos é muito antigo, sabe? Mas a introdução do queijo aqui na região, ela é bem mais recente, não tanto quanto, é preciso estudar isso, mas a coalhada, eu acredito, que se os africanos escravizados tinham acesso, é porque era um subproduto descartado dos senhores de engenho. É o que eles tinham para fazer. Vamos conceituar que eles é que eram que faziam e consumiam o kombu, né? Então, coalhada. O que é a coalhada? Coalhada é um queijo jovem. Coalhada é o primeiro passo do queijo. Olha lá, o primeiro passo é o leite, o segundo passo do queijo, segundo estágio. Aí vem a minha pergunta: se tem coalhada, para que ter queijo? O queijo já é um produto nobre naquela época, se existia, né? Então, é o lado cultural do produto. O que mais está faltando? Cravo. Vou chegar no cravo. Manteiga. Não era comum. Não estava disponível para eles. No caso, vamos conceituar que os africanos combus eram os fazedores e nos legaram, né? Então tinha coalhada. Aí vem a manteiga, não é disponível, mas tem a banha de porco que séculos e séculos é usado na culinária.
O porco, aí eu fui, em cada produto eu fui buscar as origens, né? O porco é domesticado há 10 mil anos antes da era cristã. Então, os africanos conheciam, criavam e usavam produtos como escravizados, não tinham acesso a produto nobre. Só sobravam partes menos nobres. Tanto é que tem história da feijoada. Feijoada, Né? Mais ou menos, segue aí. Então, aí fechamos milho, abóbora, moranga, milho, para ser patrimônio cultural artesanal, fubá de moinho, abóbora, moranga, coalhada, o que mais? A banha e a rapadura. É o básico mesmo. Cravo. Aí nós vamos chegar nas especiarias. O Cabral chegou aqui porque ele queria chegar na Índia para comprar especiarias para levar para a Europa. Então, é o meu raciocínio, que especiarias, cravo, canela, gengibre, etc., não era disponível para os... Então, nós teríamos aí aqui uma receita, teoricamente, a original, guardada as devidas proporções e de aspecto cultural. Então, depois eu vou voltar no cobu da forma que elas usualmente fazem. Para você conceituar um bem, vamos falar de comida, como cultural, uma iguaria. Vou falar primeiro, né? Cultural eu já falei, iguaria. O que é uma iguaria? É algo especial. Nós precisamos de dar a essa receita uma qualidade que eu vou falar mais na frente. O que é uma iguaria? Uma coisa específica, né? Vamos falar bebida, champanhe. É uma iguaria. Não é todo mundo que bebe champanhe. Por quê? Champanhe é um produto, é uma iguaria típica de uma região da França que chama-se champanhe. Você só pode falar que é champanhe se for de lá. De lá da França. O que nós produzimos, o que o Brasil produz, espumante. Ou frisante. Cidra. Não é nem frisante. Quando você fala assim da França, você fala assim do tal do escargot, que é um caramujo comestível que se come. É uma iguaria. Então, iguaria